que existem 10 comissões na ADIT e nós estamos, então, hoje falando sobre a 11ª comissão. Hoje vou passar muito rapidamente algumas partes mais burocráticas aqui para a gente não perder tempo, então falar dos integrantes, dos objetivos da comissão, rapidamente sobre o cronograma também, e sobre o bate-papo de hoje, que é o conteúdo mais importante aí que a gente está trazendo. Nós estamos ainda construindo a comissão, né? É um assunto, um tema novo, um tema inovador, então o convencimento de integrantes ainda está acontecendo, mas esses são os candidatos, né? A Marina já tá confirmada, então eu vou estar coordenando, a Marina nos ajudando, o Bruno, a Adri, o Fajardo, que está aqui como painelista, a Isa, o Falcão, o Valério, que está aqui como painelista também, Capote e a Vivi, a Branca, o Felipe, né, o Pedro Lira e também o Beto. Ainda estamos em construção disso, mas acreditamos que já estamos com um time de confirmados muito interessantes para vencer aí os desafios. Nós temos hoje traçado qual é o objetivo da Comissão Regeneração Urbana, então vou ler aqui para vocês. A comissão tem por objetivo conectar pessoas com interesses, conhecimentos, curiosidade em regeneração urbana, criando massa crítica para ampliar percepções e gerar debates sobre requalificação, revitalização e regeneração das áreas históricas das cidades. Isso ao mesmo tempo em que eleva a percepção coletiva sobre as oportunidades de negócio que o ambiente urbano histórico e construído oferece, também toca em um tema relevante para a maioria das cidades brasileiras, seus centros. Então, esse é o principal objetivo aqui desse trabalho, e essa construção vai sendo melhorada a partir desse movimento, desse encontro que a gente está promovendo. Temos um planejamento para o ano que vem já programado, então estamos lançando num período de fechamento de ano, mas a gente já tem um ano novo aí com programação. E nós estamos imaginando, então, a partir desse webinar de hoje, que nós estamos trazendo conteúdo, que no primeiro trimestre, né, do ano que vem, a gente consiga realizar um roteiro urbano, passando por pontos, né, de regeneração, de retrofit de São Paulo, e aí vai ter uma dinâmica de lives, né, de um reporte pós-evento também, sempre nesse intuito de gerar massa crítica e ampliar a percepção de valor sobre isso. Dentro dos meses de abril e julho do ano que vem, então, a nossa ideia é começar a estudar boas práticas, legislações, iniciativas que existem pelo Brasil e fora do Brasil, para que nós consigamos, dentro do ano que vem ainda, elaborar uma primeira versão, pelo menos, desse manual de boas práticas legais de regeneração urbana. De janeiro? E em outubro do ano que vem, durante o Complan, então, a nossa ideia é lançar esse manual, né, de regeneração urbana no Complan. Então, essa é o nosso planejamento para o ano que vem. Bom, pessoal, então, a ideia hoje é fazer esse ato inaugural, né, da Comissão de Regeneração Urbana da ADIT, e a gente está trazendo, então, hoje o tema regeneração urbana como novo vetor de desenvolvimento das cidades para ser debatido aqui com os nossos painelistas. Vou passar rápido aqui os nossos currículos, né? Isso está muito aberto aí nas redes sociais, na internet, enfim, né? Então, eu vou estar coordenando tudo isso. A gente tem aí o gigante Fajardo, né? Washington Fajardo, que é talvez a pessoa que mais repetiu coisas sobre regeneração urbana na sua carreira, então é um gigante mesmo que vai estar aí com a gente. Outro gigante, o Valério Gomes, o empreendedor que todo mundo conhece, já ouviu falar e no mínimo quer conhecer, porque é um cara que constrói muita história, né, com seus empreendimentos e com a sua visão de futuro. E o Marcelo Ignatius, que é um parceirão aí de trabalho, enfim, e eu considero ele uma das pessoas que mais entende da interface entre o setor público e privado, por ter trabalhado muito tempo na Prefeitura de São Paulo e conhecer muito da aplicação dos instrumentos do Estatuto das Cidades e da política urbana aos problemas urbanos. Bom, pessoal, para a gente começar aí e não ficar um monólogo apenas, a gente está fazendo aqui uma proposição para vocês, onde vocês escaneiam esse QR Code aqui e vocês começam a escrever aí para nós o que é regeneração urbana.
que vocês comecem a digitar em 2 ou 3 palavras o que é regeneração urbana, e aí a gente já vai publicar aqui a construção que vocês vão fazendo ao longo do preenchimento, e ao mesmo tempo a gente começa aqui o nosso bate-papo. De imediato, então, eu abro aqui a fala, né, para Valério, Marcelo, Washington Fajardo irem contando um pouco sobre suas experiências nesse tema, as boas práticas, de que maneira que vocês entendem que a regeneração urbana é uma oportunidade de negócio imobiliário nas cidades. Valério, tu quer começar aí a falar, pode ser? Posso, com prazer. Bom, boa noite a todos, é um prazer, agradeço o convite, o honroso convite, parabéns à nossa Giovana e à Adite, que mais uma vez está inovando, e essa comissão, como diz a Giovana, está em aberto. Nós temos muitas pessoas experientes no Brasil para participarem e ajudar a consolidar as ideias e recuperar os centros das nossas cidades. Eu gostaria de começar comentando que nós acreditamos tanto nessa pauta de, de regeneração urbana como vetor de desenvolvimento, que nós, recentemente, agora, 2 meses atrás, alteramos até o nome da empresa de Pedra Branca e criamos uma marca chamada Urbana, com H de humana, né? de melhorar as cidades para as pessoas, com propósito, enfim, para outros lugares. E até para consolidar essa mudança toda de mindset da empresa, acho que foi uma evolução, um aprendizado. A Pedra Branca começou numa área suburbana, Greenfield era uma fazenda na região metropolitana de Florianópolis, com 200 hectares, e que deu certo, né? Mas os desafios foram enormes. Mas deu certo, mas o aprendizado disso tudo nos levou para o que nós acreditamos muito hoje, né? De vir para o centro, quer dizer, é menos subúrbio, é menos espalhamento, americanos que é o sprawling, e mais vir para o centro. Nós estamos convencidos, né? O nosso projeto 2 em Joinville já é uma área, em vez de 200 hectares, de 20 hectares, na verdade, 2 glebas de 10. E estamos convencidos das oportunidades de fazer isso até em 10 hectares, em 5, 50 mil metros, vazios urbanos. Quanto mais centrais, parece ser mais razoável sob qualquer ponto de vista. Quer dizer, estou falando aqui como empreendedor, né? Nós hoje praticamente nem analisamos áreas maiores e grandes, cada um tem o seu negócio, o seu foco, mas nós estamos muito mais, né, procurando vazios urbanos. Com isso, é claro que isso é uma equação econômica, você pode ir até 1 hectare, eu diria, você recuperar. Tem um empresário, o Gustavo, que é um empresário aqui de Florianópolis, que talvez esteja acompanhando, deve estar acompanhando, já fez 3 retrofits aqui no centro de Floripa, de um edifício. Então, você vai desde a empresa pequena de um edifício até a empresa maior, recuperando uma quadra inteira com diversos edifícios, glebas. E falamos hoje de manhã com o Fajardo que a questão crítica é sempre a atratividade econômica, essa viabilidade de aquisição, seja de um imóvel usado no centro, custo de aquisição, custo de reforma, de retrofit, e venda e locação. Mas é uma pena que, às vezes, o nível... Acho que a grande discussão da ADIT é tentar evitar que os preços caiam tanto, se deteriorem tanto o valor do metro quadrado nos centros das cidades, como a gente tem visto, para viabilizar economicamente. Então, se a gente puder montar uma matriz, né, junto com os municípios, incentivos, seja lá, para que não precise tangenciar tão baixo e tornar atrativo. Então, é atratividade mesmo, né? Mas eu, só complementando aqui, queria citar um caso. A Giovana me pediu para comentar um caso que tivemos juntos, que é Amsterdã, que tem uma semelhança com a minha cidade, Florianópolis. Amsterdã, um grupo de comerciantes
uma área central de 100 mil metros quadrados, 10 hectares, se juntou há poucos anos atrás, e eles fizeram retrofit de seus prédios, fachadas ativas, comércio no térreo, e chamaram isso de 9 ruas, Nine Streets. Hoje é uma atração turística, não há quem não vá a Amsterdã, que não vá visitar o Nine Streets, porque é um comércio local, de raiz, origem holandês, as lojas, o artesanato. Então, passou a ser um turismo, é um espaço de Amsterdã com a qualidade excepcional. E Floripa, trazendo isso para a nossa cidade, tem uma área que é a metade do Nine Streets. O centrinho mais complicado, digamos assim, Florianópolis não é incomparável com as grandes cidades, São Paulo e Rio, mas Floripa tem uma área menor, que falamos aí de 50 mil metros quadrados. São algumas quadras, vocês imaginam, são 5 hectares, a metade, portanto, de Nine Streets de Amsterdã, e que o prefeito, a prefeitura, o Topaz, está fazendo um trabalho maravilhoso, as ruas estão sendo retrofitadas, os pavimentos, as calçadas, dessas nossas 9 ruas aqui no centro antigo de Floripa, e certamente isso já é um grande incentivo para que a iniciativa privada comece a operar essa acupuntura de prédios ali e retrofitar. Levando para São Paulo, só para ter essa dimensão, no último seminário, o projeto do Jaime Lerner lá falava que são 200 mil metros, são 20 hectares a área mais degradada, um desafio muito maior. Mas eu queria apenas concluir, comentar dessa crença, nós como empreendedores, indo para os centros, seja em Joinville, em outros lugares que a gente está procurando as novas unidades do Urbana, e, sem dúvida, a regeneração urbana passou a ser uma pauta. Nossa, nós acreditamos nisso, né? Faz parte hoje do nosso propósito da empresa e, enfim, acreditamos que as cidades que têm feito isso com vitalidade, como Roterdã, Amsterdã, estão se atualizando. Eu acho que o grande case para nós no Brasil é Lisboa, Portugal. O jornalista Raul Lores tem feito o Lisboa nas alturas e tem mostrado, fez uma palestra aqui em Floripa, fazendo um paralelo. Floripa tem muito de açoriano, português, e Portugal realmente fez, por vontade política, secretário de urbanismo, arquiteto. O nível de incentivo foi tal que hoje, se você subir em qualquer prédio mais alto, ou no Castelo São Jorge, em Lisboa, você só vê telha cerâmica, as telhas novas, todas novas. Acabaram-se os telhados antigos no centrinho e está ficando uma joia, né, Lisboa. É uma referência fantástica. Mas Excelente, queria Valério. fazer esses comentários introdutórios e paro por aqui. Tá ótimo, Valério. Vamos seguir no bate-papo aqui e vocês estão acompanhando aí algumas contribuições, né, do que as pessoas estão falando sobre regeneração e a gente vê, né, que tem vibração, tem energia nessas palavras e eu já passo a palavra para o Fajardo, que tem aí alguns números, especialmente de retrofit, né, que é a regeneração na escala de edifício, que já está acontecendo no Brasil, já existem legislações que incentivam que isso aconteça, mas o quanto que isso está se esparramando para a rua e para a escala urbana, que é o grande desafio aqui dessa comissão. Então, nesse desafio, e se tu puderes, Fajardo, nos passar alguns grandes números aí para a gente ter uma noção do que está acontecendo, te convido então a fazer esses comentários. Claro, Giovana, prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com o Valério, contigo, com o Marcelo, com todo o time aí da DIT. Acho que o primeiro ponto é compreender, e eu até escrevi lá, regeneração urbana é, primeiro, uma compreensão de regeneração de valor. Valor, entretanto, no sentido holístico da palavra. É tanto recuperar valor imobiliário existente, mas também recuperar valor simbólico que existe nas áreas centrais.
Se a gente tem 1 hora para levar um visitante para conhecer a nossa cidade, muito provavelmente a gente vai levar na área central. Então, por que a gente faz isso? Porque as áreas centrais elas têm uma certa função de identidade, a gente se reconhece nelas. Então, a gente volta e a gente recorre a elas a todo momento. Então, acho que é importante também compreender que o que a gente está falando não é, então, não é um nicho, tá? A gente não está falando de algo que seja, não é um mercado nichado, a gente está falando de um setor que corresponde a 60% da construção civil em toda a Europa. Então, 60% do que ocorre em construção civil na Europa é através da renovação de imóveis e do reuso de edificações. É importante também compreender que isso tem uma ligação direta com as questões ambientais da nossa época. Então, compreender também que o reuso de edifícios significa também não precisar tirar mais da natureza os materiais que já foram tirados. Entretanto, a gente ainda tem um caminho aí um pouco a percorrer no Brasil, porque a gente ainda tem uma visão urbanística ainda única, que ainda é da expansão urbana. E nesse sentido, a gente precisa ter um pouco de atenção, porque a demografia brasileira está mudando. Então, a gente não somos mais aquela sociedade de crescimento demográfico, de juventude, como fomos um dia no passado. Isso significa que a gente precisa aprender a reutilizar mais, a ressignificar, a reaproveitar essas áreas urbanas e também, especialmente, os imóveis. Isso implica, então, em produzir regulações urbanas que possam fazer com que isso aconteça na prática. Porque, especialmente o tema do retrofit, Giovana, ele implica numa competição entre um prédio existente e um terreno que está, greenfield, que está na borda da cidade. Então, a nossa cultura técnica e a nossa cultura econômica ainda é dedicada exclusivamente ao greenfield. Então, para a gente começar, de fato, a ter uma regeneração urbana mais consistente, a gente precisa, então, ter muita atenção com aspectos de plano diretor e com aspectos da normativa urbanística. Ainda é um pouco complicado recuperar imóveis. Então, o trabalho que eu fiz no Rio de Janeiro, ele foi no sentido de, primeiro, desregulamentar a reforma, fazer com que a reforma das edificações possa ficar muito mais simplificada. Então, é muito importante que incorporadores possam obter resultado, ou seja, que eles possam lucrar ao reutilizar um imóvel. Enquanto você não obtiver lucro com o reuso dos imóveis, significa que a operação greenfield ainda vai ser mais atraente. É nesse sentido que, então, algumas experiências de algumas capitais ainda não têm conseguido ser muito efetivas nesse sentido. Então, falando do esforço de recuperar áreas centrais, é muito interessante que teve um esforço no Brasil, no início dos anos 80, várias cidades brasileiras fizeram projetos de reabilitar suas áreas centrais. Isso depois, infelizmente, parou. E hoje tem uma nova onda, então, na década de 80, foi consequência um pouco, a gente acompanhou uma crise do mundo inteiro, né, com a crise do petróleo de 73, e todas as cidades, especialmente nos Estados Unidos, começaram a ter atenção com as áreas centrais. Então, da mesma maneira, hoje, depois da pandemia do Covid, a gente está vendo que as áreas centrais têm um desafio enorme, porque, inclusive, não abrigam mais função de trabalho. Então, hoje no Brasil, é muito mais uma agenda de prefeitos, é muito mais uma agenda de política local do que uma agenda federal. Então, Salvador fez a primeira legislação específica para o centro em 2017, por exemplo, e, infelizmente, ainda não obteve nenhum resultado. Então, a produção de unidade habitacional foi zero, né? Logo depois foi o caso de São Luís, que fez também um programa especial ali para o centro histórico e conseguiu aí ainda um resultado baixo, 27 unidades habitacionais, né? A gente tem aí o caso, então, por exemplo, do Rio de Janeiro, foi esse programa Reviver Centro, que eu desenhei, que eu implementei, que tem sido até agora o mais exitoso. A gente tem em produção no centro do Rio hoje cerca de 3.000 unidades habitacionais em produção e a maior parte disso, mais de 80% dessas unidades são de retrofit. Então, São Paulo tem tido também bons êxitos com esse programa Todos pelo Centro, cerca de 600 unidades, e Recife está logo atrás com 500 unidades.
Eu chamo a atenção, por exemplo, o caso de Campo Grande, que teve também um apoio do BID e também não conseguiu nenhuma unidade habitacional. Ou no caso de Porto Alegre, que fez também uma legislação muito boa, ou no caso de Desafio dos microfones aqui. pessoal, se vocês Mas puderem vai dando desligar o certo. microfone, ajuda, eu já estou fechando. Então, no caso de Porto Alegre, que fez uma legislação muito boa e até o momento são 114 unidades, tá? Então, o que eu quero mostrar com esses números? Então, o esforço da produção de uma regra urbanística nova, ele tem que ser muito pragmático, em coerência com as necessidades da incorporação e do mercado imobiliário. Senão, esse resultado ele acaba sendo um resultado, infelizmente, ainda muito baixo. É um resultado que você performa um pouquinho e depois fica estagnado. Ou seja, você acaba tendo resultados que dependem muito de política pública e são menos aderentes ao mercado. Então, acho que foi algo que a gente olhou muito no caso do Reviver Centro, que a gente entendeu claramente que era um aspecto de valor, que era um aspecto de atração de incorporadores. E aí, com isso, a gente conseguiu o resultado. Maravilha. O Washington, fala para nós aqueles números que tu nos contou, que ficou super, super interessantes, quantos retrofits em Porto Alegre, quantos, tu consegue lembrar deles? Sim, então vamos lá. Então, a primeira cidade a fazer uma lei especial para o centro foi Salvador em 2017, até o momento 0 unidades. Logo depois, Campo Grande, mesmo projeto, uma lei especial para o centro, 0 unidades habitacionais. Aí a gente tem o case do Rio, que é uma lei aprovada ali em 21, e a gente tem até o momento 3.000 unidades em produção. Isso são unidades habitacionais, desculpa, unidades habitacionais, onde, no caso, onde 80% do Rio são retrofit. Sim, mas quer dizer, 3.000, se um edifício tiver 200 unidades, estamos falando de 15 edifícios, né? 3.000, então, é isso? a gente está falando de 36 edifícios hoje, e eles são 32 de retrofit. E no caso do centro do Rio. Então, a experiência de São Paulo, falando de retrofit, ela está na ordem de 600 unidades. No caso de Recife, são 500 unidades, mas você, dentro dessas 500, você tem também unidades novas. Tá? Eu tenho tabulado esses números. É difícil até produzir esses números com precisão, até porque as prefeituras até nem fazem tanta diferenciação entre retrofit, o que mostra que a gente não está dando muita atenção ao assunto, né? Por exemplo, Porto Alegre também fez um bom plano para o centro de Porto Alegre, até o momento o resultado é relativamente baixo, porque é um desafio de escala, tá, gente? Então, você fazer um grande esforço público, aprovar uma lei específica, a gente sabe do custo político disso, e você chegar a 114 unidades é ainda baixo. Então, a gente tem que encarar um certo desafio da escala. E a escala só é alcançada quando você tem uma boa conjugação entre regulação urbana e as práticas do mercado. Isso significa o quê? Significa que a regulação urbana ela tem que compreender o processo da incorporação, especialmente. Tá? Ao dizer isso fica para o próximo ciclo de perguntas, também os proprietários de edifícios também têm um papel decisivo nisso, mas aí já é um detalhe do aspecto. Vou pegar esse teu fechamento, regulação urbana versus as práticas de mercado, e passo a palavra para o Marcelo, que tem bastante conhecimento também, por ter trabalhado no setor público, no setor privado, de forma intensa. Marcelo, de que maneira a gente encontra esse ponto de equilíbrio para a gente produzir mais projetos de regeneração? Não, legal. Bom, primeiro, obrigado aí, um prazer estar discutindo esse tema dentro dessa comissão, desse marco, né, para esse tema, para esse assunto, né, que é a gente reforçar a importância do território que já tem um valor intrínseco a ele. Os centros das cidades já absorveram toda a infraestrutura, né, eles são sempre muito bem servidos de correlação, conexão com a mobilidade, e eles têm aquilo que nenhum outro lugar na cidade tem, que é a história. Né? Eles têm identidade. O valor ele não é só um valor financeiro, ele é um valor que se construiu ao longo de muitos anos
naquele patrimônio que está edificado, naquela praça que foi modelada, naquelas ruas que foram ali abertas ou que deixaram quarteirões para trás em favor de um plano de melhoramento viário. Então, esse movimento da regeneração, especialmente das áreas centrais, das cidades médias, das cidades grandes, das capitais, das nossas metrópoles, é um movimento inescapável e é fundamental que o setor privado esteja convencido, né? E o convencimento vem com aquilo que o Valério e o Washington aqui trouxeram, que é existir viabilidade, que é existir ambiente regulatório favorável para essa retomada, para essa reconversão, né? Os R's que você colocou ali no início fazem parte da missão dessa comissão. Aqui em São Paulo, a gente vem fazendo, né, enquanto sociedade e em continuidade, algumas gestões públicas vêm fazendo um grande esforço de, com algum R, requalificação, revitalização ou mesmo regeneração, trazer pessoas para morar, né? E aí eu acho que esse é um aspecto fundamental. A regeneração ela acontece na medida em que as pessoas voltam ou, se não estavam, porque era um centro financeiro, passem a utilizar os centros da cidade, as regiões, como cotidiano da habitação, da moradia. Então, há bastante tempo aqui em São Paulo, esse esforço vem acontecendo, e agora eu acho que, olhando para tantas capitais que vêm, e o Fajardo trouxe algumas, que vêm implantando aí medidas de retomada das suas áreas centrais, acho que São Paulo também tem muito a caminhar nessa direção. Eu acho que, então, tentando responder, né, essa sua instigante pergunta, Gil, como é que a gente faz mais, né, retrofits e a gente traz mais esse estímulo para que o setor privado, organizado, empreendedor venha para essas regiões e faça os retrofits. A primeira questão, eu diria, é trazer pessoas, né? Então, é você criar esse ambiente regulatório favorável em que a conversão de imóveis que não eram, nunca foram residenciais, passem a sê-lo. A segunda é a gente entender que existe um valor financeiro associado a esses ativos imobiliários, que eles se substituem à distância do espraiamento da cidade, né? Você querer produzir ou morar a uma distância tal, né, quilômetros, 20 quilômetros, 15 quilômetros do centro de uma cidade que já tem essa infraestrutura com valor intrínseco, parece ser algo mais barato, mas não é. O custo do deslocamento, o custo do prolongamento das redes, o custo do tempo em que você fica fora do seu local de trabalho, fora com a sua família, fora da sua família, fora daquele seu convívio que é o interstício entre as suas atividades profissionais e seu dia a dia, tem um custo que fica invisibilizado quando a gente olha para o espraiamento. E ele passa a ser muito valorizado quando a gente consegue entender que, por mais que você esteja morando, produzindo, adquirindo um imóvel numa área central, que aquele gasto numa unidade um pouquinho menor, numa condição mais histórica, que parece que você está deixando de ganhar, mas é muito ao contrário, né? O empreendedor está economizando em infraestrutura e o cliente está ganhando em qualidade de vida por conta daqueles interstícios de tempo que ele parecia não enxergar, né? Do deslocamento e da ausência de uma infraestrutura mais plena no entorno da sua casa, das periferias. Só para não perder de vista, eu queria trazer esse case que você tinha colocado aí na tela, né, conforme a gente tinha combinado, enfim, para a gente trazer algum caso concreto, só para iluminar aqui e fazer a conexão tanto com o Valério, que falou de Lisboa, que é a nossa mãe, né, e o Rio de Janeiro, que é a nossa segunda mãe aqui no Brasil. Nós estamos participando de uma experiência aqui pela Urban Systems,
de um caso muito novo no Brasil, que está sendo encabeçado pelo BNDES, que montou uma área dentro do banco voltada para a estruturação de ações com base imobiliária, ações de base imobiliária. E não erraram na medida em que eles não estão fomentando, um banco de fomento, infraestrutura espalhada. Eles estão financiando a estruturação de um projeto no centro do Rio de Janeiro, que se apoia em imóveis públicos, federais, estaduais e municipais, como forma de ganhar escala, né? Como é que a gente faz mais? Essa era a sua questão. A gente faz, o BNDES está mostrando um caminho, né? Contratou um consórcio, do qual a gente faz parte, para montar esse modelo de como aproveitar um conjunto de mais de 40 imóveis públicos com uma complexidade que vocês podem imaginar o tamanho que ela é, porque tem imóvel que não tem matrícula, tem imóvel que não se sabe exatamente quem é o dono, sabe-se que é um ente público, tem imóvel que não tem infraestrutura, porque ele está parcialmente demolido. Então, a gente, durante um ano, né, estamos trabalhando nesse projeto, né, nos debruçamos nele em um ano, com uma frente muito híbrida de atividade. Então, nós estamos na frente de mercado, de pesquisa de demanda, tem uma outra frente voltada para modelos econômico-financeiros, uma outra frente voltada para estruturação jurídico-financeira, jurídico-urbanística, né? Quais são os veículos jurídicos capazes de viabilizar o aproveitamento desses tão complexos imóveis. E temos, claro, uma frente do plano urbano, né? Então, de que maneira a gente consegue fazer com que esse conjunto de mais de 40 imóveis, 46 ao todo, oferece sinergia, né? Oferece um tratamento em escala. Não estou falando de um imóvel, nós estamos falando de 46 imóveis. 46 imóveis que vão produzir 200, com os números aqui, mais de 200 mil metros quadrados de novos residenciais, mais de 60 mil metros quadrados de áreas retrofitadas, enfim, toda essa escala que a gente sabe que uma grande capital precisa e que o esforço concertado do poder público com a iniciativa privada tem para poder empurrar o Reviver o Centro, que o Fajardo comentou, o desejo de transformar um centro de uma capital que está decadente, que está esvaziado, né, voltar para um caminho de prosperidade, está sendo empreendido pelo BNDES, né, com a ajuda da iniciativa privada, esse consórcio contratado, que tem como porta de saída a viabilização, né, a concessão, seja ela a venda, seja ela a concessão por tempo determinado, seja ela a locação ou o próprio aproveitamento desses bens públicos, para que a cidade ganhe com isso, né? Coisa mais trágica que a gente pode imaginar é a função social da propriedade não está sendo cumprida pelo próprio Estado, né? A função social da cidade que deve oferecer oportunidades, prosperidade, justiça social, o próprio Estado negligenciou. Então, acho que a gente tem um momento muito feliz da inauguração da comissão, porque a gente enxerga uma convergência, né? Um caminho aí, coletivo da nossa sociedade aqui no Brasil, olhando para esses centros que precisam de renovação, regeneração, né? Na palavra mais Marcelo, atual. muito interessante ter o panorama, e a gente olha, está falando de regeneração e a gente acaba voltando para o tema do centro, né? Que é onde temos as áreas históricas, onde a gente tem um esvaziamento de moradores, onde a gente tem muitos problemas sociais concentrados, né? Então a gente se reporta sempre a essas regiões, mas a regeneração urbana ela pode ser aplicada em muitos outros lugares que não só o centro, né? Em Porto Alegre, por exemplo, existe uma região que era uma região industrial, histórica também, mas não é o centro, né? E ela está sendo trabalhada para se transformar, enfim, num ambiente muito
muito mais atraente, muito mais vibrante, né? Então existem casos no mundo, né, de regiões industriais que foram transformadas e hoje são centros culturais, são áreas super vibrantes e tudo mais. Qual que é o ponto normalmente que a gente quando conversa com as pessoas sobre regeneração urbana, as pessoas dizem assim, esse negócio é um problema que não acaba, é uma mistura de coisas que não termina, né? E a proposta sempre que a gente tenta fazer é de que tem que começar com células dentro da cidade, tem que fazer o que o Jaime Lerner chamava de acupuntura urbana, de maneira que aquele lugar ele comece a vibrar e crescer e tocar em outros pontos, né? Então eu vou compartilhar aqui para vocês rapidamente aqui sobre essa visão, só para a gente dar sequência aqui à nossa fala. Então, quando a gente atua em desenvolvimento generativo, dentro de um espaço urbano, um recorte urbano, o que a gente entende que pode acontecer, né? Em intervenções pontuais e bem planejadas, elas começam a vibrar e gerar um impacto para além do seu entorno, para além do seu terreno. E quando esse processo acontece, nós começamos a cutucar o vizinho, a induzir o vizinho a fazer seu movimento também. Dessa maneira, a gente começa a criar uma ampliação orgânica e a complexidade urbana, que é essa mistura de atividades lucrativas, quantidade de atividades de negócio vai acontecendo, e com isso, a vitalidade com pessoas, com movimento vai acontecendo, e aí podemos falar sobre a criação dessas mini centralidades dentro da centralidade, né? A cidade dentro da cidade também, que é a fala de Jaime Lerner nessa história. Então, eu quero voltar a fala para o Valério, tá, Valério? Sobre essa coisa da gente não começar grande, a gente começar a fazer, gerar isso como um exemplo, né, dentro da cidade, e que as pessoas olhem para aquilo e dizem assim, eu também quero viver essa situação. Tu acha que isso faz sentido aqui nesse grande desafio que temos? Eu acho que sim, e eu queria trazer também para reflexão, Giovana, essa coisa da cidade. Brasil, nós temos muitas cidades médias de médio porte. Floripa é uma cidade de médio porte, nós temos 500 mil habitantes. Santa Catarina tem 5 cidades de 300 a 600 mil, e eu diria que praticamente nenhuma delas, nem Joinville, Blumenau, tem esse problema, dessa dificuldade, dessa degeneração dos seus centros. Floripa, a degeneração de Floripa é muito pequena no centro, e nós tivemos a oportunidade de ir a São Paulo, de levar o prefeito de de Florianópolis, passar um dia em São Paulo com o secretário de urbanismo, um grupo de pessoas, empresários da área imobiliária, para visitar essa pauta. Nós fizemos visitas com... São dois grandes professores de todos nós aqui, o nosso amigo, né, Felipe Cavalcante e o Raul Lores. E nessas visitas, eu queria dizer a vocês o seguinte, que nós achávamos grande o problema de Floripa, nesse pequeno trecho de 50 mil metros quadrados, algumas quadras. Quando a gente passa 6 horas em São Paulo visitando, né, os empreendimentos da Isa, lá da Cita, do Pedro, do Marcelo da Soma, o Guil Blanche, com aquele edifício Renata, que é um espetáculo. Tem uns amigos que voltaram de São Paulo ontem, estavam hospedados no Coplan, lugar no apartamento, vendo o Renata lá de baixo. Quer dizer, o Bruno Escaquete lá com a Basílio da Gama. Quer dizer, o nível de dificuldade, a dimensão, a escala de São Paulo é tão grande. A minha sugestão foi muito impactante para esse grupo. Nós fomos em 2 grupos, 2 viagens a São Paulo, com grupos de 10, 12 pessoas. Pessoal, o retorno, a energia que se trouxe São Paulo, o aprendizado de caminhar em São Paulo, no centro de São Paulo, conversando com esses empresários, 5, 6 jovens empresários, que, na nossa visão, estão mudando São Paulo. Me parece, Giovana, eu não conheço a realidade do Rio, né, mas essas 2 megacidades, nossas 2 grandes, eu sei que Porto Alegre tem seus problemas, mas Santa Catarina, as cidades são pequenas e médias, é difícil até, não tem, essa pauta praticamente não existe.
são prédios detonados que precisam ser retrofitados. E são oportunidades pontuais. Agora, quando você fala de São Paulo, né, você sobe naquele shopping da Light e vê 30, 40, 50 edifícios abandonados, favelas verticais, né, que a gente tem que ver como oportunidade, né, e é isso que eu acho que é o grande desafio para todos nós, para esses governos, e eu né, queria trazer essa sugestão para que o comitê a gente promova esse calendário em 2024 e que a gente leve o Brasil a São Paulo e ao Rio, né, porque são cidades. Mas eu acho que o centro de São Paulo já tem um aprendizado tão fantástico para compartilhar, né, fazendo esses seminários da ADIT, essa troca de ideias. Eu acho que vai ser um negócio fantástico, sabe? O aprendizado que a gente não precisa ir a Lisboa, nem a Roterdã, nem a Amsterdã. Eu acho que São Paulo. Agora, é a história dos endereços, né? Tem o bairro, que as cidades concorrem entre elas, e os bairros, os endereços, todos nós da área imobiliária. Tem um lugar cool, a rua legal, a rua que você vê que com 2 retrofits já fica um charme, fachada ativa, boteco na rua, vira rápido, né? Com todas as complexidades. E tem lugares que putz, tem que ser já um trabalho de equipe, um trabalho de algumas incorporadoras juntos, com poder Isso. público, incentivo. Mas eu acho que nós, menores e pequenos, aqui em Floripa, cidades médias, ao ir a São Paulo e passar 1, 2, 3 dias num evento, que a DIT pode fazer o ano que vem, eu acho que nós aceleramos e damos uma contribuição ao urbanismo no Brasil e a retrofitar regenerar São Paulo e Rio, porque essas são as grandes cidades que precisam, né? A gente precisa resolver. Para não falar das favelas, mas os nossos centros tem muitos prédios hoje, São Paulo e Rio, são favelas verticais. A gente, como catarinense, vai a São Paulo e fica assustado. A gente não tem isso aqui, né? Esperamos não ter, mas pô, nós temos que resolver isso, né? Não dá para conviver com esse nível de... Então, você, de repente, tem um prédio charmoso retrofitado por um desses grandes players aqui em São Paulo, e você tem uma favela vertical a 400 metros, né? Numa quadra seguinte e tal. Então, o desafio é enorme, São Paulo. Acho que precisamos todos ir lá aprender. Muito bom. Fajardo, eu vou passar a palavra para ti com a seguinte provocação, né? Tu falaste antes de que se a gente tem 1 hora só com um visitante, com alguém que vem visitar a cidade, a gente leva eles para o centro, né? Isso significa que é um potencial turístico também. Nós estamos falando Claro. aqui das oportunidades do mercado imobiliário, de fazer inclusões de prédios novos ao lado de edificações mais antigas, que é o pessoal da Metaforma está fazendo ali na antiga Telesp, né? Eles aproveitaram uma edificação histórica, estão trabalhando ela toda para ela se transformar de comercial para residencial, mas também fizeram a inclusão de uma edificação nova no lugar, né? Então, falando do mercado imobiliário, mas também falando desse potencial turístico, né? Que a gente tem que... Como que a gente conduz isso, sendo que a gente não vai exterminar o problema da droga, a gente não vai exterminar o problema da insegurança, né? Como que a gente faz esse movimento, né? O Rio de Janeiro, uma cidade tão desejada do mundo para ser visitada, como que a gente enfrenta isso, assim, na tua opinião? Olha, tem uma diferença fundamental, de uma diferença metodológica. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Que é a seguinte, assim, quando você está trabalhando com áreas existentes, então os planos e projetos continuam a ser uma parte relevante do processo, mas o monitoramento do processo ele é muito valioso. Então isso implica, especialmente para o ator privado, uma diferença de mentalidade, né? Ou seja, é muito importante que você entender que é um processo de prazo um pouco maior. Então, isso implica também na necessidade de trabalhar de uma maneira mais cooperativa com outros players. E isso também implica, então, numa certa mudança de abordagem, né? Então, ok, as pessoas estão
competindo, mas, na verdade, elas também estão colaborando nesse processo de regeneração. Então, se você não incorpora essa mentalidade, essa atitude, é realmente mais difícil. Isso é bastante diferente quando a gente fala, então, por exemplo, das práticas de greenfield, porque cada um dentro da sua propriedade, cada um dentro do seu desenvolvimento. Então, na regeneração é diferente. Você precisa ter um processo de monitoramento. Por isso é muito importante, então, perseguir números e dados para acompanhar essa transformação. Usando o esquema gráfico que você colocou, por exemplo, né, Juliana, Giovana, é muito importante compreender que, assim, ok, esse... Porque é o seguinte, a acupuntura urbana e a acupuntura, ela significa a compreensão de todos os pontos no corpo. Então, você aperta o ponto certo porque você sabe o resultado que aquilo vai dar. Então, a acupuntura urbana também ela não significa não é tentativa e erro, porque se na acupuntura você fizer tentativa e erro, você pode causar dor e não aliviar a dor. Então, significa que você tem que ter uma compreensão do processo inteiro e uma capacidade de monitoramento, é quase que uma curadoria urbana, tá? Então, isso é algo, por isso que as experiências brasileiras, elas ainda colocam muito mais a aposta no setor público do que no setor privado. Quando a gente olha para as experiências internacionais, você sempre tem, no mínimo, unidades gestoras locais que são público-privadas, né? Você pegar a experiência de South Bank, você pegar a experiência da Ribeira, no Porto, então você tinha ali agências que eram públicas e privadas ao mesmo tempo. E aí é muito interessante que a gente tem no Brasil, o Marcelo, que é o nosso grande especialista nisso, você tem instrumentos que são super inovadores, como a operação urbana consorciada, mas que do ponto de vista de gestão a gente ainda não está usando todo o potencial. Então, eu faria essa diferença. O aspecto da gestão é diferente, e isso implica também compreender que os proprietários são mais parceiros também. E isso é também diferente no Greenfield, porque o dono do terreno, ele é alguém no processo, é alguém que você faz o negócio, tem ali, faz uma permuta, ou compra, opciona, ou compra. No caso da regeneração, não. O proprietário ele pode ser alguém que acompanha também o processo da transformação. Então, é uma abordagem muito distinta. Você vê as cidades que obtêm bons resultados são aquelas que exatamente que conseguem criar uma cooperação maior entre diferentes setores. Muito bom. Aproveitando o teu gancho sobre os outros instrumentos, eu passo para o Marcelo, que conhece muito dessa aplicação e está liderando o consórcio Regeneração Urbana do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, onde a gente está, eu estou junto com ele atuando em a gente atuar com a operação urbana consorciada com o objetivo de despoluir o rio. E hoje, Marcelo, quando eu mandei os convites para os amigos do evento de hoje, um grande amigo de Porto Alegre disse assim: Giovana, tu precisa pegar a bandeira dos alagamentos urbanos também. Eu disse, né, porque a gente está vivendo um momento aqui catastrófico no Rio Grande do Sul, em função das cheias, né, que estão acontecendo. E falando de regeneração, falando de rio, né, o quanto a gente retificou os rios, o quanto a gente modificou os cursos naturais, e esses problemas hoje eles vêm como consequência disso tudo, né? Então, aproveitando esse gancho dos instrumentos e dessa atuação, queria que tu fizesse também uma fala da regeneração, não só falando de edificações históricas e tal, mas da regeneração dos espaços urbanos. Obrigado pela lembrança aí, né, do nosso consórcio Regeneração Urbana Dilúvio, lá de Porto Alegre, recém fundado, né, para esse projeto, que é um projeto de longo prazo. Mas tem um termo que a gente não escutava há pouco mais de 5 anos atrás, né? Eu particularmente desconhecia a ciência e a literatura que estava se formando em torno das soluções baseadas na natureza, né? O tal do Urban Based Solutions, que agora a gente está aqui falando tanto quanto a gente já fala de retrofit, a gente já fala de soluções baseadas na natureza. Então, me parece que tem aí dois valores intrínsecos, né? A gente falou de um primeiro aqui em relação à cidade que já existe e carrega em si uma memória, carrega em si uma sobreposição de valores, e a gente tem um valor que a gente esqueceu ao fazer as cidades, que são os valores da natureza. Que o rio
ocupa o espaço onde ele estava, embora ele tenha sido retificado, que a montanha que estava vegetada, quando ela passa a não ser mais vegetada, ela desaba, ela vai deslizar, ela vai derrubar o que tiver em cima. Enfim, tantas outras ações do homem sobre a natureza, sobre o ambiente natural, que nós, para construir as nossas cidades, acabamos ignorando esse valor universal. Se é que existe um valor universal, é o valor da natureza, ponto, ninguém discute, né? Então, eu acho que esse esforço que a gente vai empreender lá em Porto Alegre, concatenando regulação urbanística né, com instrumentos de investimento, né, instrumentos de financiamento do desenvolvimento urbano, no caso, a própria operação urbana consorciada, em conjunto com parcerias público-privadas e outras concessões de funções públicas que podem ser assumidas por agentes privados, vão demandar soluções baseadas na natureza, vão demandar o reconhecimento dos valores territoriais, valores no sentido amplo, não só no valor financeiro, e para que isso seja convertido em valor financeiro, seja atrativo do ponto de vista econômico, para que a iniciativa privada produza, né? Ela consiga, com o seu avanço, arbitrar, interferir de um jeito certo, de um jeito positivo, de um jeito mais alinhado com o desenvolvimento que a gente espera. Então, acho que vai ser uma experiência muito, muito rica, muito multidisciplinar, em que o termo da regeneração vai ser bastante abordado, né, em conjunto. Bom, Bom, pessoal, a ideia aqui é fazer uma abertura para perguntas agora, para comentários e tal. Vou pedir o cuidado de todo mundo para, caso tenha muitos comentários, para a gente ser objetivo, rápido, né? E se quiserem fazer pergunta aos painelistas ou se quiserem comentar, podem ir erguendo a mão aí, a gente vai abrindo para fala. Nós já precisamos ir se dirigindo para o final, começamos um pouquinho atrasados, então vamos estender um pouco também da 1 hora prevista e deixo aberto aí para comentários e se alguém quiser fazer uma fala. Paulo. Olá a todos. Vou ver se eu consigo abrir minha câmera aqui, que eu não estou conseguindo. Estão me escutando? Estamos. Tá. Não estou Paulo conseguindo. Lisboa, pela voz, Paulo Lisboa. É isso? Exato. Opa, prazer, Paulo. Prazer. Primeiro, dar os parabéns aí à DIT e à turma de peso que foi reunida. Realmente é um assunto importante, é um assunto aqui, estou, tanto como profissional, como pela Asbeia, né, que temos também um grupo que trabalha a questão do centro. Recentemente, início do ano, fizemos um evento importante para refletir sobre o que a legislação, né, de São Paulo, PIL, Zona Central, foi recentemente implementada e o próprio Requalifica, e como isso vem se refletindo no dia a dia e na movimentação do próprio mercado imobiliário, né? E como que está ocorrendo essa resposta por parte de toda a cadeia produtiva, né? Fico feliz pelo entusiasmo do Valério com relação à cidade de São Paulo. A gente que está no dia a dia está um pouco mais desgastado, então gostaríamos realmente de poder contar com esse entusiasmo aí para renovar aí as nossas energias e retomar essa discussão. O Marcelo tem acompanhado o trabalho dele via a nossa participação nos órgãos da prefeitura, através da Comissão Municipal de Política Urbana, CEUSO,
e realmente poder contar com a experiência dele é fundamental. Tá? O Washington, então, nem realmente é uma inspiração aqui para a gente. Então, eu gostaria de colocar, na realidade, entender, acho que a grande questão de atratividade que foi colocada inicialmente, aí, de trazer o mercado para a renovação das áreas centrais é fundamental. Não consigo ver como que isso possa ocorrer sem a utilização, né, desses investimentos privados. E no caso específico de São Paulo, esses investimentos eles não ocorrem ou estão ocorrendo de uma forma muito aquém do planejado por uma série de questões que precedem esses investimentos, né? Então, São Paulo, a gente tem hoje uma questão de segurança na área central muito colocada para a população, né? A gente tem problemas de saúde pública, né, que estão, digamos que assombram, né, de certa maneira, a possibilidade desses investimentos. Ou seja, existe uma ação do poder público que precede isso. Tá? E a gente vê que o poder público, muito focado na questão da regulamentação, tá? E criando uma regulamentação cada vez mais exigente e até complexa. A gente tinha talvez o Marcelo possa refletir um pouco sobre isso, mas a gente tinha uma operação urbana, Zona Central, que funcionou pouco ou que estava começando a funcionar, era de uma simplicidade interessante, atrativa, do ponto de vista do regramento, e hoje a gente tem um PIL Zona Central que é um desastre total, tá? que não traz o interesse da iniciativa privada no sentido de investimento. Então, queria deixar essas duas, para não me alongar, eu acho que o tema aí é enorme, mas queria deixar essas duas questões colocadas. Quer dizer, o que fazer para atrair a atratividade do mercado, dessas forças produtivas, pensando em questões que extrapolam, né, digamos, o que seria uma legislação, e, de outro lado, como simplificar essa legislação para fazer com que essas ações se intensifiquem. Fica aí a minha provocação para o Marcelo, para o Fajardo, para você, Giovana, e para o Valério. Obrigada, Obrigado. Paulo. Antes de passar aí para a resposta, acho que o Fajardo tem coisas para comentar. Valério, tu quer fazer tua mensagem final aí, se despedir? Não, mas para concordar, foi dito aqui, eu realmente acredito que é um negócio, além de ser um bom negócio, é um negócio faz a regeneração urbana, é um bom propósito, mas é fundamental essa atratividade. Os lugares que tiveram sucesso, o poder público, a gestão municipal, né, para ser bem objetivo, tem que abrir a torneirinha, como diz o nosso prefeito Topázio, que regular esse incentivo até que tenham diversos empresários querendo retrofitar e regenerar o centro. Então, é basicamente econômica, é atratividade, porque se deixar também só na mão do mercado, o nível de deteriorização cai a tal nível antes que se recupere, é o que acontece com as cidades dos centros, né? São Paulo também. Então, eu acho que é isso. Mensagem final, agradecendo a oportunidade, é de juntos construirmos iniciativa privada e poderes municipais, atratividade econômica na regeneração. Muito obrigado. Obrigada, Valério. Vai lá, Fajardo. Vamos lá. Eu só queria, e até a partir da provocação do Paulo, também já deixando a minha mensagem final, e reforçando o que o Valério disse, é um desafio na demanda e na oferta. Ou seja, tem que ter oferta, ou seja, tem que ter um estoque, uma oferta de moradia para que as pessoas possam aderir a essa nova oferta. E, por outro lado, tem que existir demanda, porque se houvesse demanda para as áreas centrais, a gente nem teria fazendo aqui essa discussão, nem haveria essa comissão sobre regeneração. Então, a demanda, ela também ela é
tanto baixa como ela também é indefinida. Então, isso implica, como disse o Valério, em melhorar muito a atratividade. E eu só queria reforçar esse ponto a partir da provocação que o Paulo trouxe. Sim, você vai enfrentar problemas desse tipo no espaço público, quando você falar de regeneração urbana, seja na área central ou seja na regeneração de um complexo industrial, por exemplo, você vai enfrentar muito essa percepção de lugar degradado. Então, mudar a percepção é muito importante. Então, novamente, é muito importante que exista um esforço cooperativo, porque simplesmente a cobrança do setor público muitas vezes pode ser infrutífera. Então, por exemplo, no caso do Centro do Rio, a partir do Reviver Centro, ele produziu um estímulo entre proprietários e hoje existe a Aliança Centro, que é a reunião de mais de 80 proprietários de imóveis do centro. E a Aliança Centro é, por exemplo, uma iniciativa então, da sociedade civil que tanto complementa as iniciativas públicas e também faz uma cobrança contínua do poder público. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem final, seria essa. É necessário entender, tem os desafios normais do mercado imobiliário, mas tem um desafio que ele pode parecer incômodo, mas é um desafio muito prazeroso, que é essa oportunidade de trabalho cooperativo, e especialmente de cooperação entre players imobiliários. Então, é assim que a gente vê na experiência de sucesso de várias cidades, e eu acho que se a gente consegue mudar essa mentalidade, Paulo tem toda a razão, os problemas estão ocorrendo no espaço público, tem que ter a cobrança, mas tem que ser uma cobrança um pouco mais estratégica, e nesse sentido, então, quanto mais organizado você consegue se estabelecer com esses players e stakeholders, você consegue, então, ser mais efetivo nessa cobrança. Por exemplo, os comerciantes que não participam muito do processo do mercado imobiliário, mas os comerciantes em áreas centrais, eles estão hoje desesperados para que tenha uma regeneração urbana. Então, isso é uma parte muito interessada e a gente dialoga muito pouco com os comerciantes. Mas toda cidade tem uma CDL organizada, toda cidade tem uma FEComércio, tem uma associação de comerciantes. Então, se você consegue unir esses grupos, você consegue ter uma força maior para vencer os desafios que o Paulo trouxe aqui. E aí eu vou precisar, infelizmente, me desconectar nesse momento, que eu tenho que pegar meu voo. Obrigado, foi um prazer, Obrigado, Giovana. Estou aí à Fajar. disposição e essa iniciativa já é acho que um espelho aí dessa mentalidade, atitude nova de trabalho cooperativo. Um prazer estar com vocês aqui na DIT. Muito obrigada. Pessoal, vamos abrir mais uma fala aí para a gente poder fazer um bate-bola e encerramos. Alguém quer fazer algum comentário, pergunta? Por favor. E o Sérgio levantou a mão, né? Fala, meu querido. Olá, Giovana, tudo bom? Tudo bom? Parabéns aí pela iniciativa, muito legal. Parabéns a todos aí pela exposição. Eu queria só contar um pouquinho de coisas que estão acontecendo aqui em Santa Catarina. Primeiro, eu entendo, acho que o Fajardo falou uma coisa importante, é o seguinte: o poder público ele precisa ser motivado a tomar atitudes, né? Ele está envolvido em tantas tarefas no cotidiano que a gente às vezes só julga, mas também não entende, né? Para quem já trabalhou dentro sabe que não é fácil você conseguir tem que se desdobrar para poder atender todas as necessidades. E a gente tem uma experiência muito interessante aqui, que é contribuir com o poder público, ou seja, levar as ideias, tentar fazer com que ele, assim como o Valério levou o prefeito de Florianópolis a São Paulo, para que ele consiga visualizar, né, uma nova realidade, procurar ser um motivador de que os governos façam mudanças significativas, né? Nós trabalhamos aqui em alguns municípios, criamos OCIPs, através de agrupamento de empresários da área imobiliária, enfim, né, que protagonizaram, por exemplo, em Balneário Camboriú, a construção da nova praia, né, e que agora estão fazendo projeto de reurbanização. É tudo protagonizado pela iniciativa privada, apoiado pelo governo e, na verdade, incentivando o governo a tomar esse tipo de atitude, né? Ao mesmo tempo, nós podemos auxiliar bastante nas idealizações de PMIs, que elas são um caminho para poder estruturar negócios de parceria público-privada. Eu acho que esse é um caminho interessante que deve ser cada vez mais perseguido, e nem sempre as parcerias precisam ser grandes intervenções, como
como a Giovana falou, muitas vezes pequenas intervenções protagonizam né, uma expansão e elas acabam assim, auxiliando ao entorno a que ele também se remodele. E o outro é o uso dos instrumentos de política urbana, né? Nós estamos fazendo um projeto em Balneário Camboriú que é usar o TDC para buscar retrofitar 60 hotéis, que são hotéis muito antigos, né? Balneário Camboriú é um centro de turismo, não tem um hotel 4 estrelas, não tem um hotel 5 estrelas, todos os hotéis são pequenos, familiares, o preço, o valor da terra é muito alto, então o cara não consegue botar um hotel novo lá, e os hotéis estão engessados porque não tem recurso suficiente. Então, nós estamos fazendo um projeto utilizando TDC para que ele seja utilizado para retrofitar essas unidades hoteleiras, para que eles possam se modernizar, né, tanto esteticamente como no sentido da estrutura hoteleira. Enfim, acho que tem diversos instrumentos que podem ser utilizados, mas eu entendo que o poder público precisa ser auxiliado, né, e motivado a tomar determinadas atitudes para que esses assuntos, ou para que essas ações aconteçam. E não falta, acho que, recursos e nem disposição do setor privado, mas ele também gosta de ver uma organização, ele gosta de ver o final, né, da história, como é que ela vai acontecer, para que ele tenha segurança no sentido de colocar o recurso, de participar dessa ideia e, enfim, construir a cidade da forma como a gente gostaria que fosse. Obrigado aí e parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigada, Sérgio. Sérgio, um mestre aí também, com muitas experiências fazendo a relação público-privada, né? E a fala dele é muito apropriada, porque a gente tem um vitimismo instaurado, né? Que eu não faço nada porque a culpa é do poder público, e o poder público está tonto com a quantidade de demandas. Eu também já trabalhei dentro da prefeitura e a agenda diária ela engole a gente, então não dá para nós ficarmos jogando a bola de um lado para o outro, a gente tem que cooperar, como o Fajardo falou, para poder resolver um problema complexo. Então, não existe outro caminho. Eu passo para o Marcelo para fazer a fala dele final aí, Marcelo, e aí a gente vai encerrando também, enfim, a última mensagem que tu queira nos passar. Legal. Não, foi um prazer ver vários amigos aqui assistindo, acompanhando e debater aqui essas ideias com vocês, com o Washington, o Valério e a própria Giovana, que é um avião aí para trazer as novas ideias e inspirar os nossos trabalhos. Só destacar uma frase que o Washington trouxe, né? O Washington ele é uma sumidade nesse tema, realmente, e ele falou da questão do envolvimento cooperativo, né? Da grande diferença que existe entre o Greenfield e as áreas que estão passando por um processo de regeneração, porque justamente a gente não tem condição de fazer sozinho. Ninguém faz verão com um prédio, mas com 10 prédios em 10 ruas, talvez faça. Né? Então, eu acho que essa mensagem do monitoramento e da cooperação, elas levam a uma mensagem final que eu queria deixar aqui, que é a insistência. Né? O empresário, ele é resiliente na medida ele tem sucesso na medida da sua resiliência. E eu acho que a regeneração, o retrofit, a reocupação de áreas vazias, antigas industriais, etc., exigem que o empresário seja ainda mais insistente, tenha ainda mais resiliência e muita criatividade. Não à toa, o Valério lembrou, e estão aqui vários dos membros da comissão, são empresários jovens, né, que estão ainda dispostos a arregaçar as mangas, a insistir nesse assunto, a olhar para um futuro que não vai acontecer no momento em que o prédio ficar pronto. O futuro ele é depois de vários anos que o prédio está pronto, ou que aquela quadra foi regenerada. Então, eu acho que um pouco da função aqui, né, da ADIT nessa Câmara Técnica, aqui nessa comissão técnica, esse, de ser um espaço de debate, como é a própria ADIT, de troca de experiências, de confrontação de ideias,
agora nesse campo da regeneração. Então, acho que fecha com parabéns a todos. Obrigada, Marcelo. Obrigada a todos pelo tempo. Mais uma vez a gente se desculpa. Algumas pessoas não conseguiram acessar aqui, me falaram, mas vamos fazer outras que fique à vontade aqui. Uma das estratégias do praticante do desenvolvimento regenerativo, que é o que lastreia aqui a questão da regeneração urbana, é despertar a vontade nas pessoas em fazer os movimentos. Esse é o grande objetivo. E a ideia de hoje é que algumas pessoas saiam daqui, como a gente leu aí nos comentários, motivados, que o ano que vem a gente consiga aumentar essa vontade, né, e enxergar esse copo meio cheio. Ele existe, eu acredito nele. E a gente, às vezes, quando está fazendo projetos urbanos, projetos imobiliários, projetos turísticos, a gente fica tentando garimpar elementos nos terrenos para conseguir transformar um projeto num projeto único. E quando a gente está falando desse tecido urbano complexo, cheio de problemas, mas cheio de elementos únicos, a gente se esquece o potencial comercial que essa mistura de elementos pode nos dar. Hoje a gente estava ouvindo uma apresentação de uma empresa e ele disse assim, custa caro, mas vende rápido. Então, vamos olhar para esse copo meio cheio, trabalhar nessa mensagem que o Fajardo também nos passou da cooperação e que o Marcelo ressaltou. E para encerrar, eu vou ler aqui para vocês uma frase que a gente usa sempre no nosso dia a dia, que é a nossa prática diária aqui em todos os projetos. Um espaço urbano só é um lugar se ele se conecta de fato com as pessoas, sejam elas moradores, usuários, visitantes, operadores, gestores. Sua alma nasce ou renasce quando essa teia de relações se forma. Então, que a gente seja esperto, estratégico para montar essa teia de relações, que é dessa maneira que a gente vai ter força, vai ter coragem, vai ter entusiasmo para regenerar todos esses espaços urbanos que nós ansiamos por tê-los de novo, né? Fazendo parte das nossas vidas. Obrigada, Dite, pela oportunidade de coordenar tudo isso. E estou aqui aprendendo, não sou uma especialista, mas estou engajada em ser. E contem comigo com o que for necessário. Martim, não sei se tu quer fazer o teu fechamento aí final, mas a minha palavra já foi dada. Então, obrigado, Gil. Obrigado a todos que vieram aqui participar desse webinar de lançamento. Marcelo, Valério, Washington, Giovana, principalmente. A DIT, enquanto entidade, acredita muito na necessidade, principalmente, de olhar novamente para os centros urbanos, né? O que já foi feito, para toda a história que tem. E, bom, e a gente está muito feliz de poder dar as condições e criar um ambiente para vocês desenvolverem. Quem tiver vontade, desejo de se engajar nesse grupo, né, Giovanni? Tem uma agenda grande de coisa aí pela frente, tem previsão de visita técnica, missão, encontro de discussões, capacitações, mais conteúdos. Então, acompanhe a DIT. Sempre fica o convite para quem quiser se associar. A gente é uma entidade sem fins lucrativos, onde nossa única finalidade é voltar e capacitar e aprimorar o mercado imobiliário e o mercado turístico. Então, obrigado novamente, Giovana, por ficar cutucando a gente para essa comissão ser criada e estou feliz que aconteceu e tenho certeza que vem muita coisa boa por aí. Tá? Amém. Obrigado, gente. Boa noite Obrigada, a todos. Tá? pessoal. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau, tchau.